Aleluias, glórias a Deus. Eu quero saudar a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. E já agradecida por estar aqui nessa noite, agradecer também o pastor, a Miralva, por essa confiança de estarmos aqui, pela graça do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você que está aí nessa live, nos ouvindo, uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração. E eu já quero meditar com vocês, que se encontra em Juízes 6, verso 11 ao 16, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Aleluias, até aqui. O texto que eu acabei de ler, meus amados, fala de um homem chamado Gideão, que recebe a visita do anjo enquanto malhava o trigo no lagar. Lagar, para quem não sabe, é lugar de se pisar uvas. E malhar o trigo seria numa eira, num lugar aberto. E o que Gideão estava fazendo naquele lagar? O texto nos revela que ele estava lá para pôr a salvo o alimento da sua família. Ele estava lá para pôr a salvo de ser saqueado, de ser roubado pelo inimigo. E por que ele tinha tanto medo que o inimigo roubasse esse alimento que ele estava lá tentando salvar? Voltando um pouco mais na história, a gente pode ver que Israel, por estar em desobediência a Deus, por estar em pecado, o Senhor entrega Israel na mão dos midianitas, na mão do inimigo. E começa então um sofrimento muito grande, porque tudo que os filhos de Israel plantavam, o inimigo ia lá e arrancava. Os rebanhos que eles criavam, os gados, o inimigo ia lá e roubava, saqueava. Mal Israel plantava, mal nascia a planta, eles iam lá e exterminavam com tudo. Israel era uma nação rica, poderosa, estava empobrecendo, estava num caos total, e o inimigo cercava toda a cidade, toda aquela província, esperando que eles plantassem para ir lá e arrancar o alimento deles, ou roubar. Então Gideão estava naquele lagar, malhando o seu trigo por esse motivo. Do contrário, ele estaria em uma eira, que é o lugar correto de se malhar o trigo, lugar aberto, onde se secava os cereais, mas ele não podia mais ir lá, porque o inimigo estava ali rondando e sondando lá para ver quando eles iam secar o alimento ou bater o trigo para tirar o alimento, o inimigo ia lá e saqueava eles. Então começa um choro muito grande ali no meio, um sofrimento muito grande. E quando eu li essa palavra, eu fiz um paralelo dessa época e do momento que nós estamos vivendo. Esse momento dessa pandemia que tem assolado o nosso país, o nosso mundo,
que tem assolado a nossa cidade, quantas vidas sendo ceifadas, quantos pais de família perdendo, né, familiar. Como o pastor disse aqui, nós perdemos amigos, né, pastor? Estamos perdendo pessoas queridas nossas. E eu fico vendo esse momento triste. Eu comparo aquela época de Gideão, que lá estava um caos, o povo estava sofrendo muito com isso. Gideão estava sofrendo muito de ver o povo, o seu povo, sendo massacrado daquela forma. E nós aqui também, né, que estamos aqui, vivenciando esse momento tão difícil, porque estamos aqui, porque não podemos parar, temos que continuar, a ordem é marchar. E eu fico pensando, o que levou aquele povo, né, que tanto viu as maravilhas do Senhor, que tanto ouviu falar das maravilhas do Senhor, a errar tanto, a pecar, a desacreditar de Deus. Eles viram as maravilhas, eles contemplaram aquilo que o Senhor fez, através das pessoas que iam passando de geração em geração, ia contando a história para eles. E eu fico pensando, né, que esse povo, que era a menina dos olhos de Deus, uma nação poderosa, agora que tristeza estava na mão dos seus inimigos. Então, eu entrei nesse texto e vi uma esperança muito grande, o qual eu quero trazer para você aqui nessa noite, para nós que estamos aqui, porque quando o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, eu senti uma alegria muito grande, porque apesar de tudo que eles estavam passando, eles começaram a voltar para Deus e a clamar ao Senhor. Então o Senhor visita Gideão, olha lá do céu, se levanta do seu trono, visita Gideão que estava lá naquele lagar e vê nele um libertador desse povo escravizado. E eu tirei alguns exemplos aqui sobre Gideão, de que Gideão, ele não era um homem acomodado. Ele não se acomodava frente a tudo aquilo que ele estava passando. Prova disso que quando o anjo o visitou, ele estava naquele lagar, tentando salvar o alimento do seu povo. Ele usou de uma estratégia muito grande, porque, como eu disse, lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de se pisar uvas. E ele sabia que nessa época, ninguém se pisava uva porque não tinha uva, colheita de uva. E lá o inimigo não iria procurá-lo. Então ele usou dessa estratégia para ir lá e malhar esse trigo naquele lagar. Talvez você que está aí pensando, tá tudo perdido. Não se acomode não, meu querido. Olha a dificuldade de Gideão. Talvez você pense, mas é fácil falar. Será que foi fácil para Gideão? Está passando por toda aquela humilhação de ter que escondido malhar o trigo num lagar, sendo que tinha um lugar certo para ele ir? Será que foi fácil para ele enfrentar, ter que sair escondido, com o inimigo todo sitiando o local? Eu acredito que não. Aquele lugar difícil, que é um bacião, que se pisava as uvas, ele tinha que bater ali o seu trigo e ele mesmo abanar, porque não estava no ar livre. Ao contrário, se estivesse numa eira, o vento vinha e soprava as palhas. Não estava fácil para ele. Talvez os últimos alimentos seria aquele para sua família. Mas eu vejo essa virtude muito grande em Gideão. Ele não era acomodado. E você que está aí também nos ouvindo, não se acomode não, meu querido. Diante dessa situação que estamos passando, está difícil, está muito difícil mesmo. Nosso coração está chorando. Mas como o pastor disse, nós estamos orando, estamos intercedendo, não cessamos de buscar a face do nosso Deus, estamos caminhando, porque não podemos parar, desanimar, acomodar.
E outra coisa que eu pensei, foram 7 anos esse povo sofrendo na mão dos midianitas. Será que precisava, pastor, tudo isso? 7 anos eles sofrendo? Eu acredito que não. Porque aqui, em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! Que palavra maravilhosa é essa? É tempo de buscar, igreja. É tempo de buscar. É tempo de orar. É tempo de colocar a boca no pó, no chão. É tempo de não se acomodar. E Gideão não fez isso. Ele estava lá. Talvez muitos olham para Gideão e vê um homem covarde. Ele estava escondido lá porque ele estava com medo. Não. Ao contrário dos outros, que estavam já até acostumados a passar por aquilo. Acomodação. Mas Gideão não era acomodado. Tanto que Deus, quando olhou para a terra, viu lá, naquele lugar, Gideão. Porque ele não era acomodado. E Deus nunca, quando ele vai usar alguém, ele sempre vai usar alguém que está fazendo alguma coisa. Quando ele foi ungir na casa de Jessé o rei, que ele foi ungir Davi, né? Na realidade não era a intenção de ser Davi, né? Quando Samuel foi lá, Davi se encontrava lá no campo cuidando dos rebanhos, não estava parado, não estava acomodado. Aliás, nem lembraram dele, porque foram lá, fizeram passar todos os irmãos dele, todos os formosos, os bonitos, e Davi estava lá no campo. Ninguém nem lembrava dele, que ele seria ungido rei, até que mandaram buscar ele. E eu vejo aí que Deus, ele olha o coração, ele sabe, ele conhece. E foi isso que aconteceu. Pedro, quando ele foi chamado, ele também não estava acomodado. Ele estava pescando, ele era pescador de peixe. E o Senhor o chamou para ser pescador de almas. Então eu digo, irmãos, vale a pena, não se acomode nesse momento. Nesse momento de trevas, nesse momento que estamos passando, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, que eu creio que o Senhor vai olhar dos céus, assim como ele se levantou quando ele ouviu o choro do povo, o clamor do povo, porque Israel é a menina dos olhos de Deus, e nós somos a Israel hoje do Senhor. Amém, aleluias. E o segundo exemplo que eu vejo aqui, em Gideão, humildade. Por que eu falo que ele era humilde? Porque muitos falam, pastor, que que ele era cheio das desculpas, né? Ai, Senhor meu, né? Como diz aqui, quando o anjo falou para ele aqui, vai nessa tua força, porque você vai livrar a Israel. Olha o que ele fala. Ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Eu vejo nele aí uma humildade muito grande, porque ele estava reconhecendo que ele, por si só, ele não era capaz de fazer, de ir e livrar o povo. Ele colocou naquela condição de que ele, por si só, não conseguiria. E ele foi verdadeiro. Quando eu falo humildade, não foi uma humildade assim, uma falsa humildade. Realmente Deus conhecia o coração de Gideão. Ele sabia que realmente ele usou de uma humildade e de um reconhecimento. Nós não vamos conseguir sozinhos, mas nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que ele escolhe, ele capacita. Ele não escolhe aquele que é capacitado, mas ele capacita os escolhidos. Então, por que nós estamos tão temente nesse momento? Por que estamos com tanto medo, assim como aquele povo estava amedrontado lá? Passando por tudo isso. Mas vamos passar buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor, ele olha para nós com o seu olhar de amor. A partir do momento que nós buscamos a face dele, ele se volta para o povo
E foi isso que aconteceu com Israel naquele tempo. E não é diferente hoje. Pode até se dizer, mas Deus, né? Naquele tempo era aquele tempo, agora nós vamos perecer, nós vamos morrer. Olha quantas vidas sendo ceifadas. Mas como o pastor disse, nossos amigos, muitas pessoas, graças a Deus, né? Pessoas que estavam no Evangelho, que conheciam Deus. Quando o mal se abate, ele se abate sobre o bom e sobre o mal também. Estamos aqui nesse mundo, sujeito a tantas coisas, ouvimos tantas coisas por aí. Mais um que se foi, mais um pastor, mais um não sei o quê. Gente, essa enfermidade, ela está assolando a toda, ela não está escolhendo pobre, rico, cor, não está escolhendo nem idade mais, que antes se falava muito nos idosos. Não está levando jovens também. Mas é hora da gente se posicionar, assim como Gideão se posicionou diante do Senhor, quando o anjo do Senhor o visitou naquele lagar. É hora da igreja orar, de buscar, de se humilhar, como eu já falei. E o Senhor se agradou de Gideão pela humildade. Olha o que diz o versículo aqui, o capítulo aqui de Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, Deus olhou Gideão como um libertador. Olha só, ele não estava vendo ali o momento de Gideão. Olha que interessante. Deus não está olhando para você e o momento que você está passando, mas Ele está olhando além, lá na frente, aquilo que você vai se tornar. Depois que tudo isso passar. Porque vai passar, gente. Fé é uma coisa que a gente tem que ter sempre, que é o próximo tópico que eu vou falar, o próximo exemplo de Gideão, que foi a fé em Deus que ele tinha, que era muito grande. Mas ele fez prova lá, né? Fez prova com Deus, mas não era por isso que ele não tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele desistiria, assim como os outros começou a procurar cavernas e se esconder, buracos e se esconder. Ele não, ele estava na ativa, ele estava tentando fazer alguma coisa, ele não desistiu. E o Senhor o abençoou grandemente ali. Naquele lagar começa toda a mudança de Israel. Começou a mudar o cativeiro daquele povo naquele momento. Então eu digo para você, tenha fé nesse momento tão difícil. Quantas vidas perdendo seus entes queridos, quantas vidas a gente vê aí já desistindo, querendo parar. Não é hora de parar, não é hora de parar. Não pare, meu querido. Deus é na sua vida, assim como Deus era na vida de Gideão, Ele é na minha e na sua vida. Talvez você pense assim, mas lá era diferente. Não é diferente, não. Não era diferente. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo que Ele operou lá no passado, Ele opera hoje aqui nas nossas vidas. E o Senhor, Ele tem obra em nossos corações. Se você está vivo aí, se você acordou hoje, está vivo, respirou. Eu sempre falo em casa, eu acordo, abro meu olho, mexo meus pezinhos e já dou graças a Deus. Então é motivo de alegria para a gente, né? A gente estarmos vivos aqui. Vamos continuar, porque ainda a jornada, para nós que estamos vivos, ela continua, meus queridos. Não para que não. Não deixe inimigo te enganar. Não deixe inimigo enfraquecer a sua fé. Vai ter momento que a gente vai desanimar. Eu não sou diferente. Todos sabem que eu trabalho na saúde. Não foi fácil para mim os primeiros momentos que apareceu essa pandemia. Tinha dia que eu levantava, eu sentava na cama e a minha vontade era não sair da cama, era ficar em casa. Mas graças a Deus, né, que eu tenho o meu esposo, um homem de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né? Porque quando um cair, o outro levanta. E ele falou: Rose, não fica assim, levanta a cabeça, vai para o banheiro tomar banho que o ânimo vem, ora a Deus. Mas muitas vezes, eu até falei isso, né, Miralva, no grupo de irmãs lá, que várias vezes eu sentava na cama e eu só chorava. Eu falei: meu Deus, mas mesmo assim, mesmo com medo, eu não parei, viu?
mesmo com medo, eu levantava, tomava meu banho e ia para o meu trabalho, porque eu sabia que do meu trabalho dependia vidas. Se eu parasse, o que seria? Talvez colocasse outros, mas quantos outros colega nosso parou, infelizmente? Mas Deus, nesta noite, Ele vem a nos falar que tudo isso vai passar. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar, vamos agradecer ao Senhor por tudo. Então Gideão, ele atendeu o pedido do Senhor e ele foi e libertou aquele povo. Aliás, não foi ele, foi o Senhor, mas através da vida dele, ele pôde libertar aquele povo. Então há uma esperança para nós, que nós possamos colocar o nosso coração em Deus e buscar. Nós só vamos vencer, igreja, quando nós começamos a dobrar o nosso joelho e buscar a Deus. Nós só vamos vencer quando nós não desistirmos. Nós só vamos vencer quando nós tivermos fé naquele que tudo pode. Nós não podemos, mas é aquele que é fiel e verdadeiro, ele pode tudo por nós. Nós não conseguimos, mas ele consegue por nós. Nós não somos capazes, mas ele nos capacita. Porque tem dia que nem nós mesmos acreditamos em nós. Até essa semana eu estava pensando, né? Do convite que o pastor me fez para estar ministrando aqui. Eu falei, como que pode, né? Ele ver um potencial em mim que nem mesmo eu vejo, a Miralva. E eu queria agradecer a eles por não desistir de mim, por não ter desistido de mim. E eu creio que mesmo na minha debilidade, mesmo eu sendo assim falha, mesmo eu não assim sendo grande, né, pregadora, venho aqui meditar com vocês, mas eu sei que Deus é na minha vida. Eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu gostaria de falar para você, não desistir. A palavra hoje é: não desista, continue, não pare. Em nome do Senhor Jesus. Que Espírito Santo continue ministrando essa palavra no seu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu gostaria de estar orando com você. Você que está aí na sua casa, eu não sei de que maneira você se encontra. Mas o meu Deus sabe como você está. Triste, abatido, talvez desempregado, talvez com medo do desemprego, de ficar desempregado, enfermo. Eu quero que você nesse momento, se você puder, coloque a mão no seu coração e eleve o seu pensamento a esse Deus maravilhoso que me trouxe aqui nesta noite e que está aí visitando você neste lugar, na sua casa. Talvez você está num leito de enfermidade. Eleve os seus pensamentos a Deus agora. Senhor meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor olhe para essas vidas que se encontram, Pai amado, em sua casa neste momento. Vidas, Pai, que estão entristecidas, Senhor, que estão preocupadas, que estão amedrontadas com o momento que nós estamos passando. Que o Senhor possa visitar agora, Senhor amado, dando ânimo, Senhor. Visitando cada vida, Senhor amado, passando um bálsamo e curando toda a ferida da alma. Curando toda a ferida física, toda a enfermidade física, onde a gente não consegue alcançar, que o Senhor vai lá e alcance, Senhor. Vidas que estão com seus entes queridos internados, Senhor, ou em quarentena em casa. Pai, visita essas vidas, Senhor, sopra, Senhor, nesses pulmões agora, Deus. Passa o sangue de Jesus aí, Senhor, nas enfermidades, ó Deus, e vai livrando, Senhor, de todo mal.
Senhor, desperta, Senhor, as vidas que estão desanimadas. Desperta os irmãos em geral que estão desanimados nesse momento de pandemia, que não é hora de parar, Senhor. Desperta no coração dele o ânimo, Senhor, para buscar a tua face. Embora não podemos nos reunir aqui, Senhor, mas cada um, Senhor, que possa estar fazendo o seu culto diário em casa, visita eles com poder, dá estratégia, Senhor, assim como o Senhor deu a Gideão, porque eu acredito que foi o Senhor, Pai, que deu estratégia a Gideão, Senhor. Dá estratégia para pais de famílias que estão desempregados, Senhor. Abra a porta de emprego, Senhor, e não deixa que está aberta a fechar, Pai. Continua conosco, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Enquanto estamos aqui, envia um anjo no nosso lar também, Pai. Abençoando os nossos, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.